É o seguinte, como vocês tinham esse sonho, e no início dos primeiros trabalhos, nem sempre são perfeitos. Nem sempre era aquilo que você sonha. Então, por exemplo, você já tinha um perfil de comunicação, mas como é que foi assim, o primeiro trabalho, sabe? O primeiro emprego de vocês ali? O que teve de sonho ou que talvez, hoje a gente mais maduro, a gente sempre fala, tudo é um aprendizado. Mas assim, sabe que algumas coisas isso não é pra mim, eu não quero, talvez por questões de dinheiro. Como é que foi o primeiro trabalho de vocês e o que vocês levam de aprendizado com esse primeiro lá? Bom, acho que o Ale comentou que começou trabalhando ali de office boy. Eu, com 15 anos, fui trabalhar mais com uma visão de eu quero ter o meu dinheirinho no final de semana e não quero pedir para os meus pais. Era muito assim, sabe aquela coisa de você falar assim, não preciso, mas eu quero, graças a Deus eu não precisava, mas eu quero ter o meu trocadinho ali de final de semana. Eu fui trabalhar em buffet infantil. Então, o meu primeiro trabalho vamos ver se foi no adivinha. buffet infantil. Não, calma. O que você acha que ela fazia no buffet infantil? Cuidava das crianças lá. O que você acha que ela fazia? Animadora, comunicadora. Cara, não era. Na realidade, eu comecei muito servindo como garçonete, depois eu passei a administrar o buffet com 17 anos. Eu tava meio que administrando as festas primeira promoção infantis. com 17 anos. Primeira promoção com 17 anos. Aí, ó. E era super divertido. Mas o meu primeiro trabalho registrado, né, na carteira lá, foi com 17 Tava quase fazendo 18 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha parado o vôlei, porque até o ano anterior, final do ano anterior, estava jogando vôlei, então eu tinha uma agenda regular de treinos e eu tinha passado na faculdade. Então eu falei, bom, agora eu preciso trabalhar porque eu quero pagar a minha faculdade. E aí eu entrei numa microempresa que vendia antena parabólica e antena amplificadora para sinal de celular. E eu fui contratada como auxiliar administrativo lá. E aí logo, foi bem legal, fiquei 10, 11 meses, foi curta a minha jornada lá. Mas eu aprendi muito. Que primeiro, para você vender alguma coisa, você tem que comprar aquela coisa. E eu olhava aquela antena amplificadora de celular e falava, ela não amplifica nada. Como eu vou vender isso? E era um desafio. E eu cheguei a falar, eu falei pro dono, eu não consigo, me coloca para fazer qualquer outra coisa. E foi um aprendizado, porque eu fui contratada oficialmente para trabalhar numa área administrativa. Uhum. E aí vem o que você trouxe, Serafim, de essência, né? Acho que a gente é inquieto por natureza. E, puxa, eu daqui a pouco tava em vendas, daqui a pouco eu tava na área técnica. Eu falei assim, eu não preciso pedir pra ele não, eu posso eu mesmo fazer, eu trocando fusível, eu fazia aquilo. Eu tinha lá meus 17, 18 anos, interagindo e conhecendo isso. Não, acho que a gente tem que estar sempre aberto a aprender o novo. Era a tal das relações públicas? Não, mas eu tinha uma oportunidade única de me relacionar com pessoas. Boa. E aí vinha da onde estava o meu DNA. Puxa, eu gosto disso. Eu gosto de resolver problemas. Tá lá desde então. Então vamos pegar isso aqui, vamos colocar a mão na massa, vamos construir. Então veio muito disso. Depois eu fui pra Whirlpool. E aí eu entrei na Whirlpool. Aí já foi no... Aí já fui Mas lá. olha como é que... E nessa época, não era nada... Hoje, mais uma vez, a gente mais madura, a gente faz a reflexão. Mas nessa época, olha que foi levando pra uma coisa natural. Eu quero lá já gostar, você vai aprender, eu quero aprender aqui, quero aprender um pouquinho melhor. Vai levando a gente pro caminho. É óbvio que depois eu vou perguntar de erro, de coisa que dá errada, porque isso também é legal, mas vai te caminhando. No teu primeiro também, no primeiro de vocês também foi assim. A gente tá fazendo essa roda aqui, daqui a pouco a gente muda de novo, a gente vai fazendo um monte de erro. O teu primeiro, não sei se o teu primeiro como office boy lá, o que aprendeu, ou algum outro depois de office boy, que você fala assim, cara, esse aqui eu já consegui. Cara, assim, vocês vão falando assim, é legal que a gente vai resgatando tanta coisa bacana. E assim, como office boy, com 15 anos, 16 anos, eu tinha uma certeza, eu não quero trabalhar para os outros. Naquela época ali eu falei assim, eu preciso ter alguma coisa para mim. E isso começou a ficar forte no meu desejo, né? Falei, mas o que eu vou fazer? E aí eu contei para vocês que eu entrei no segundo grau numa escola de processamento de dados. E para você sair formado da escola, você tinha que fazer um estágio. Só que estágio naquela época em tecnologia você ia fazer aonde? Não é? Então era bem complicado. Então o que eu fiz? Naquele momento eu criei uma parceria com um professor meu,
que assinava os estágios, e a gente abriu uma escola de informática. Antigamente tinha isso, as escolas de informática, que ensinava ali sistema operacional, planilha Não tem ainda hoje? Tinha algumas grandes. Tem, mas poucas, tem outros nomes agora. Ali era assim, vem aprender DOS, vem aprender Excel, Lotus, era mais antigo ainda. E ali a gente montou essa escola. Ele foi um momento muito rico para mim em todos os aspectos. Então a gente conseguiu, de fato. Aí eu saí do trabalho que eu estava, peguei a rescisão que tinha ali, comprei 2 computadores, com tudo que tinha, né? O computador era caro ainda mas naquela época era mais caro ainda. E, cara, e aí a gente foi divulgando isso dentro do colégio e depois foi tomando ali o bairro também, aonde a escola estava formada. E isso durante alguns anos, cara, me trouxe ali... Por isso que acabou que muita coisa foi precoce na minha vida. Comecei trabalhando muito cedo com 15, depois eu casei com 20 anos, muito estimulado por achar que eu tinha já uma independência absurda por ter ali, né, aquela escola acontecendo do jeito que estava. Mas aí também, em algum momento você falou aí sobre um aprendizado, né? Talvez faltou naquele momento uma mentoria, né, para usar um termo mais atual, né? Então ali eu conseguia ter a escola, fui adquirindo, fui crescendo, mas não me organizei para a crise. Né? Então, quando começou a chegar escolas maiores ali na região, com um preço infinitamente menor, que eu não conseguia competir. Cobrir, né? Não, mas olha que história, eu saí de um trabalho e já fui logo... Depois eu perguntar do início de liderança de vocês, mas saí logo para um empreendedor, numa liderança no nível... máximo, porque você não vai ser só liderado aqui, mas que aí tem a questão de liderança de business, né? Muito bom. Foi E aí, lá teu primeiro também, teve uns desafios interessantes assim, que sempre tem, né? É muito legal nesses papos, porque você acabou de falar que você vai relembrando e fazendo alguma associação que eu acho que eu nunca fiz, né? Lembrando dessas histórias. A primeira coisa que eu fiz quando eu estava estudando, eu estudava administração, né? Eu fazia publicidade e administração ao mesmo tempo. Permitia, né? Conseguia fazer isso. E tinha que fazer estágio em administração. Eu fiquei 1 ano numa indústria têxtil dessas famosas gigantes no passado. Tinha uma marca muito famosa. E era uma época de estágio, pelo menos naquela época, era trabalho total, não é? Porque hoje, né, aquelas 6 horas, não pode... Fora o processo seletivo para tu entrar no estágio, era um processo... E você trabalhava feito funcionário e era das 8 às 6 a jornada e a responsabilidade era de funcionário. Hoje tem algumas que são assim ainda, que chamam de estagiário especialista, de contar com um especialista. Mas, por um lado, era muito bacana, porque você realmente tinha experiência. Então, acho que os primeiros aprendizados foi em comércio exterior, que não é uma coisa, no fundo, que eu queria e nem segui carreira nessa história. Mas quando você entra, pelo menos a primeira experiência, talvez quando você estava lá, office boy, patrulheiro, que a gente fala, você vai tendo um pouco da noção do que é a vida de uma organização. O que é essa vida real? Como é que funciona essas áreas, a operação? Então você circula, você interage com as pessoas, você vai aprendendo.